Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Este estudo sobre a morte tem como objetivo mostrar como, em relação à mesma, o tabu tem vindo a intensificar-se, a mistificação a crescer e a ignorância a aumentar. Este estudo tem como objetivo mostrar que o estudo da morte pode ter uma aproximação científica. Nós já estamos mostrando isso no estudo que estamos oferecendo no canal Daniel Simões, do livro Vida após Vida, do Dr. Raymond Moody. Este estudo tem também como objetivo mostrar que o estudo da morte é uma via inevitável no caminho do despertar espiritual individual e coletivo e na construção de uma sociedade mais justa e pacífica. Compreendamos, no entanto, que este estudo está incompleto. Um estudo sobre a morte jamais poderá ser considerado completo. Neste vídeo vão-me ouvir falar diversas vezes os seguintes termos: processo de morrer, morte repentina, morte não domiciliar, um termo criado por mim dentro deste estudo, e morte repentina não domiciliar. Como em outros vídeos aqui, mais uma vez, estarei intencional e claramente, através da repetição, trazendo programas mentais que auxiliarão o ouvinte a aceitar a sua morte e o seu próprio processo de morrer. Programas mentais que auxiliarão. Não pense que é só ouvir o vídeo e já está tudo feito. Digamos que este é mais um vídeo incentivando o estudo profundo do tema da morte, da vida, da espiritualidade, da sociedade, para benefício de todos. O tabu em relação à morte e ao processo de morrer é muito maior hoje do que era há 100 anos atrás. No auge da civilização moderna, onde aquilo que é novo e jovem é exaltado até níveis extremistas e inconsequentes, a morte está cada vez mais escondida. Paradoxalmente, parece que é exatamente o contrário. Parece que a morte cada vez está mais à mostra. Quem acessa aos meios de comunicação social, às redes sociais e à arte audiovisual pode facilmente verificar que, por exemplo, os filmes estão cada vez mais violentos e a quantidade de mortes nas telas do cinema está a aumentar com o passar dos anos. As pessoas estão ficando insensíveis à morte que acontece na tela. O recorde oficial atual de mortes em filme é do filme 2012 O Fim do Mundo, no qual mais de 7 bilhões de pessoas são dizimadas, vítimas de cataclismos naturais. A morte é cada vez mais divulgada em canais virtuais e redes sociais. A morte aumenta as audiências dos telejornais e o aumento das audiências atrai mais investidores, patrocinadores. A morte vende. Cada vez mais pessoas se ligam em movimentos místicos e espirituais da nova era, o que poderia, isto tudo em conjunto, poderia nos levar equivocadamente a concluir que a morte está sendo mais aceita e estudada e integrada na sociedade moderna. Tudo isto poderia ser reflexo de uma humanidade mais familiarizada com a morte e o processo de morrer, mas não é. Quando lembramos a morte domiciliar, que era tão comum há menos de 100 anos atrás, em que o moribundo, a pessoa que está morrendo, que está passando pelo processo de morrer, ela está no seu quarto, em sua casa, ela passava por todo o processo de morrer rodeado da família, amigos, vizinhos, a porta de casa aberta, comida na mesa da sala, a porta do quarto aberta, as pessoas entrando e saindo da casa e do seu quarto, as crianças com plena liberdade de entrar e sair, assistir ou não assistir a todo o processo de morrer e ao momento exato do último suspiro. Ou seja, as crianças não ficavam de fora de todo esse processo. Quando comparamos a morte domiciliar antiga com a quantidade imensa de pessoas que hoje morrem em leitos de hospitais, sozinhas, assustadas, desamparadas, rodeadas por profissionais de saúde, ávidos por vencer mais uma batalha contra
a implacável morte. Ou pessoas que morrem nos corredores dos hospitais, como tantas vezes acontece aqui no Brasil. Isso não são só estatísticas, existe ali um ser, um espírito, que está vivenciando aquela experiência, e está sozinho, vivendo aquela experiência ali. E a maior parte das pessoas não está preparado para viver aquela experiência que é o culminar da sua vida. E ela está ali, num corredor do hospital, ou numa sala, num leito de um hospital, e está passando por aquele processo, sozinha. Quando os médicos, digamos assim, e toda a classe da saúde, da chamada saúde, elas colocam as pessoas nessas situações, estão roubando da pessoa a oportunidade dela vivenciar o processo de morrer na companhia daqueles que ela ama e confia. Está roubando da pessoa a dignidade dela morrer tranquilamente. Ora, quando fazemos esta comparação com a morte domiciliar, que se vivia mais antigamente, nós começamos a dar os primeiros passos na descoberta de que estamos nos colocando cada vez mais longe da morte. O impacto disto na psique humana individual e coletiva é gigantesco, uma vez que estamos perdendo a oportunidade de aprendermos lições poderosíssimas de amor, de união, de espiritualidade e até de sociabilidade e cooperação. Mas morrer longe da família e amigos pode ter várias razões súbitas. Vamos olhar algumas das principais causas de morte no Brasil. Podemos ver, por exemplo, que as doenças cardiovasculares, que são doenças do coração, elas matam cerca de 950 pessoas por dia aqui no Brasil. O que dá cerca de 346.750 pessoas que morrem de doenças cardiovasculares. E muitas destas é repentinamente. É onde a pessoa está, onde acontece, é onde acontece. E muitas vezes a pessoa está sozinha. Ela não está num lugar familiar. Ela não está rodeada das pessoas que ela ama. Outra das principais causas de morte no Brasil são os chamados eventos adversos em hospitais públicos e privados, que são erros de dosagem ou aplicação de medicamentos, uso incorreto de equipamentos, e etc. Esse tipo de mortes dá 829 mortes por dia, em média, aqui no Brasil. A violência, 164. E acidentes de trânsito, 129. É muita gente que morre de forma repentina, não domiciliar. Como é essa experiência para essas pessoas? Só cada uma poderá saber qual é o impacto dela passar por aquele processo ali, num local não familiar, junto com pessoas que ela não conhece às vezes, ou não tem tanta afinidade. Qual é o impacto disso na sociedade, na humanidade como um todo? E na própria pessoa que está desencarnando? Só cada um poderá saber, passando pela experiência, não é? Praticamente todas estas pessoas, elas morrem sozinhas, repentinamente, longe das suas famílias e amigos. Obviamente que mortes repentinas, não domiciliares, acontecem desde sempre no seio da humanidade. Mas o estilo de vida criado pela sociedade dos séculos XX e XXI tem vindo a proporcionar que aconteçam cada vez mais mortes repentinas não domiciliares. Por exemplo, podemos associar a grande quantidade de mortes de ordem cardiovascular como tendo origem no tipo de alimentação que as pessoas estão tendo, na qualidade dos alimentos, que são cada vez mais artificiais e cada vez com mais químicos misturados. Podemos associar o crescente da quantidade de mortes de ordem cardiovascular no stress diário que as pessoas estão passando para conseguir dinheiro e pagar as contas, na falta de exercício físico e até nos próprios relacionamentos humanos que estão cada vez mais desafiantes e mais tensos.
Então podemos, por este exemplo aqui, ver que nós, o tipo de sociedade que está sendo criada, está fazendo com que aumente a quantidade de mortes repentinas não domiciliares e de pessoas morrendo sozinhas. Podemos constatar em termos estatísticos que a quantidade de pessoas sofrendo de morte repentina não domiciliar está crescendo quando, por exemplo, comparamos a variação anual da quantidade de habitantes no Brasil com a variação anual da quantidade de mortes por doenças cardiovasculares, que é a principal causa de morte no Brasil, e comprovamos que realmente a quantidade de pessoas sofrendo de morte repentina não domiciliar, morrendo sozinhas, está aumentando, está crescendo. Isto buscando só o exemplo da principal causa de morte aqui no Brasil. O aumento das mortes repentinas não domiciliares, solitárias, ou seja, em que as pessoas desencarnam sozinhas, em ambientes não familiares, longe da família, de amigos e daqueles que as amam e conhecem, reflete a crescente falta de espiritualidade e união entre as pessoas. Reflete um estilo de vida que nós estamos a viver, antinatural, anti-tribal em termos de vida em comunidade, não tribal em termos de isolamento uns dos outros. Aquela tribo, esta tribo, não. Em termos de vida cooperativa da comunidade. Nós estamos nos afastando disso e a viver uma vida cada vez mais solidária, longe da cooperação. Afinal, estamos a viver uma sociedade que exalta o que é novo e jovem e despreza tudo o que é velho, passado, usado. É uma sociedade que exalta o início das coisas, mas não quer olhar para o fim das coisas. A não ser que o fim das coisas represente vitórias esportivas, políticas e empresariais. Se for assim, já olham para o fim das coisas. Mas ainda assim, estes rápidos finais de vitórias que rapidamente perdem o motivo de curtas comemorações, dão rapidamente lugar a rápidos e novos inícios de coisas novas e jovens, buscando rápidos finais de vitórias que mais uma vez rapidamente perderão o motivo das rápidas comemorações. Existe uma exaltação exacerbada do que é novo e jovem. Esta exaltação do que é novidade reflete-se no consumo obsoleto dos últimos modelos tecnológicos, automobilísticos, de roupa, aumentando cada vez mais o lixo que está envenenando toda a natureza. Isto porque no fundo da nossa psique individual e social estamos recusando a aprender e a aceitar o processo de envelhecimento. Estamos recusando o processo de morrer e estamos recusando a própria morte. Só queremos o que é novo e jovem, atual e moderno. Até a busca espiritual, que sempre foi considerado como um caminho longo, de aprendizado contínuo, um processo de vida. E nas civilizações que acreditam em reencarnação, visto como um processo de várias vidas. Hoje, as pessoas estão com tanta pressa que elas querem já. Querem já a iluminação, a libertação. É uma coisa assim extremista. O pensamento é tipo, quebrou, joga fora. Adoeceu, coloca bem longe da minha visão. Morreu, eu não quero pensar muito sobre isso. Tudo é novo e jovem, novo e jovem. Tudo mostra vitalidade. Com tal postura social perante a morte, a maior parte das pessoas que está doente, passando pelo processo de morrer, esconde-se do mundo. Já pensaram nisso? Mas na pessoa que está passando pelo processo de morrer, que tipo de pensamentos e valores passam em sua mente que a fazem esconder-se? Existem imensas razões. Uma delas é de ordem psicossocial, chamemos-lhe assim, e até espiritual. Como não existe uma educação para crianças e jovens que estuda a morte
e familiarize as crianças e os jovens, e consequentemente os adultos, com a morte e o processo de morrer, a maior parte das pessoas não sabe como agir e se comunicar com alguém que está passando pelo processo de morrer. Ou com uma doença terminal, por exemplo. A pessoa simplesmente não sabe como comunicar com a pessoa que está morrendo. Assim, a pessoa que está passando pelo processo de morrer não se sente confortável em expor a sua situação. A maior parte das pessoas simplesmente não sabe o que dizer ou como se comportar perante alguém que está doente e passando pelo processo de morrer. Porque elas simplesmente não sabem o que pensar, nem sequer o que sentir sobre a morte e o processo de morrer. A maior parte das pessoas fica numa posição muito desconfortável, com medo de dizerem ou fazer alguma coisa errada ou inconveniente que magoa a pessoa que está passando pelo processo de morrer. Em sua mente, elas têm medo de falarem, ou se falarem ou fizerem alguma coisa errada com a pessoa que está passando pelo processo de morrer, e isso coloca em causa o seu próprio equilíbrio social. Uma vez que depois as outras pessoas que assistiram a essa falta de comunicação poderão fofocar, comentar o que ela disse de errado. E é toda uma complicação, bullying na cabeça da pessoa que não sabe o que fazer perante quem está vivendo o processo de morrer. É constrangedor, a pessoa tem medo de se colocar numa situação delicada. Ora, sabendo disto, às vezes não de uma forma tão explícita quanto eu estou falando aqui, mas de uma forma inconsciente, sabendo disto, a pessoa que está passando pelo processo de morrer, ela esconde-se do mundo. Outra razão que faz com que as pessoas escondam o seu processo terminal, que escondam o seu processo de morrer, é de questão estética. A doença e o sofrimento, a maior parte das vezes, torna a pessoa mais feia, menos atraente à vista. E isto dentro de uma sociedade que valoriza a vaidade, a beleza, a juventude e aquilo que é novo, é repulsivo, antiestético e até nojento para algumas pessoas. Para evitar ser exposta a tais pensamentos e reações, a pessoa que está passando pelo processo de morrer esconde-se do mundo. Outra razão é que o processo de morrer e a morte de uma pessoa desperta a memória que também nós somos mortais e que um dia iremos ter que passar pelo processo de morrer ou morrer repentinamente. Ou seja, nós, perante a morte de outra pessoa, nós lembramos que um dia chegará a nossa hora, o nosso último minuto, e que este momento poderá estar muito mais próximo do que imaginamos. Esta tomada de consciência dentro do contexto social atual é um choque psicológico intenso demais para a maior parte das pessoas, pelas razões que já atrás estivemos descrevendo. Do excesso de valorização do que é jovem e novo. Existem outros exemplos que não vamos aprofundar agora aqui, para não ficar o vídeo tão longo, como por exemplo a ideia ocidental que se tem da lei do karma e do merecimento, que cada um recebe aquilo que merece. A pessoa pensar, cada um recebe aquilo que merece. Aí, perante essa distorção de pensamento, quanto mais jovem for a pessoa, mais parece que ela fez alguma coisa de errado e que está pagando por isso. Mais uma vez, a pessoa que está passando pelo processo de morrer esconde-se do mundo. Essencialmente, as pessoas escondem o seu processo de morrer porque a morte tem sido cada vez mais desassociada da cultura contemporânea, desassociada da filosofia de vida do senso comum. A morte tem sido desassociada da rotina das pessoas em geral e colocada como algo longe, algo antinatural, como algo que não faz parte da vida. Ou seja, a morte tem sido negada, está existindo uma negação para com a morte. E isto tem trazido impactos intensos na psique individual e coletiva. Aceitar a morte e o processo de morrer é aceitar os ciclos naturais de nascimento e morte que regem o planeta Terra. É compreender que somos mortais, não permanentes, que não vamos ficar aqui para sempre.
Tomar consciência disto todos os dias faz-nos começar a pensar sobre as coisas a que damos importância. Começamos a pensar sobre o que será verdadeiramente importante na vida. Começamos a selecionar as coisas às quais damos importância. O apego começa a dissolver-se. Começamos a conscientizar que nada levamos desta vida para que nos apegarmos a alguma coisa ou a alguma pessoa. Não é deixar de amar. Amar e apegar são coisas completamente diferentes. Começamos a questionar sobre quem realmente somos, o que realmente somos, já que um dia deixamos o corpo e este fica reduzido a pó. Começamos a tornar-nos buscadores da verdade. Começamos a estudar o real funcionamento das coisas. Quando estudamos a morte, começamos a estudar a real história da humanidade, porque é que a verdade tem sido escondida de nós. Começamos a ter despertar espiritual e socialmente. Começamos a tornar-nos seres espirituais conscientes, seres humanos conscientes, cidadãos conscientes, pessoas não controláveis, não manipuláveis, que não aceitam as limitações ideológicas que o sistema nos quer impor com o dogmatismo religioso, com o dogmatismo político, com o dogmatismo científico. Começamos a tornar-nos mestres de nós mesmos. Tudo porque começamos a estudar a morte. Começamos a tornar-nos mais humildes, mais amorosos, compreendendo profundamente o sentido da palavra união. Por isso é que o sistema educacional não coloca a morte como tema para ser estudado nas escolas. Nós encontramos esse tema sendo estudado, por exemplo, na área da psicologia, não é? Ou em algumas áreas clínicas. E tem pessoas que estudam, realmente levam este estudo a sério, mas uma infinidade de pessoas que realmente recebem esse tipo de estudo como algo pessoal, de transformação pessoal e da própria sociedade. A maior parte olha com uma frieza até, dentro dos próprios processos de estudo universitário, clínico. Mas nem todas as pessoas escondem o seu processo de morrer. Nem todas as pessoas escondem o seu processo de morrer. No Brasil, aqui, neste ano de 2018, teve uma jovem, a Nara Almeida, uma modelo virtual com imensos seguidores nas redes sociais. E ela morreu aos 24 anos de idade devido a um câncer no estômago. A originalidade em todo o processo de morrer desta jovem modelo é que ela registou todo o processo nas redes sociais com vídeos e fotos. Foi incrível. Ela não escondeu o processo de desvitalização do seu corpo. E isto fez com que imensas pessoas, e principalmente jovens que a acompanhassem um fenómeno que tem sido escondido da sociedade em geral, que é o processo de morrer. Outro caso muito interessante aqui no Brasil, de exposição pública do processo de morrer, foi o da professora Ana Beatriz Serissara, acho que é assim que se diz o nome dela. Ela desencarnou no dia 24 de março de 2018. Ela recusou submeter-se aos tratamentos alopáticos de luta contra o câncer e decidiu morrer em casa de forma natural, em seu ambiente familiar. Podemos encontrar no YouTube diversos vídeos onde ela fala abertamente sobre o que sentiu, o que pensou, sobre o processo de morrer que passou. Vale a pena ver. E vale a pena pensar sobre algumas questões que surgem sobre estes dois casos. Que impacto isto teve na vida, logo na psique, de cada uma das pessoas que acompanharam os processos de morrer de Nara Almeida e de Ana Beatriz? Quantas pessoas se tornaram verdadeiros buscadores da verdade sobre a vida e a morte após acompanharem os processos de morrer de Nara Almeida e de Ana Beatriz? Poderá a exposição pública dos processos de morrer de Nara Almeida e Ana Beatriz ter contribuído de alguma forma para mudar o modo como as pessoas enfrentarão o seu próprio processo de morrer? Poderemos, enfim, afirmar que casos como estes
estão contribuindo para uma mudança cultural, social e educacional em relação à morte e ao processo de morrer? Só o tempo poderá responder a isto. Certamente outros casos existem e mais casos surgirão de pessoas que tornarão público a sua doença terminal, o seu processo de morrer, a desfiguração física de tal processo e a própria morte. A base sob a qual se sustenta toda a criação de uma civilização mais justa, amorosa, pacífica e unida é constituída do estudo, da aceitação e da integração da morte e do processo de morrer na vida pública, privada, da sociedade em geral. Aprender a viver é aprender a morrer. Aprender a morrer é aprender a viver. E muita luz para todos! Fico grato por estar podendo realizar este trabalho e distribuí-lo gratuitamente. Será que vou começar a cobrar pelos estudos que ofereço? Claro que não. Mas se sente que os estudos estão agregando valor à sua vida e deseja contribuir para que estes continuem sendo produzidos e distribuídos gratuitamente e agregando valor à vida de outras pessoas, você pode patrocinar nosso trabalho e ajudar-nos a manter esta obra. Sabia que já existem patrocinadores anónimos do canal Daniel Simões? Ou seja, este está sendo um trabalho de equipe. Sozinho eu não seria capaz. Com o vosso auxílio fica muito mais fácil. Se quiser me auxiliar neste trabalho do canal Daniel Simões, entre em contato comigo e divulgue. Não guarde estas percepções só para si. Ajude a divulgar o nosso trabalho. Muita luz para todos!